Se eu tivesse a oportunidade de conversar com cada pessoa que já fez bariátrica nessa terra, eu faria uma afirmação categórica: você não fez bariátrica para viver de dieta. Como assim, Andréia? Do que você está querendo falar? Eu sei que parece lógico, né? Eu com 18 anos de bariátrica, graduanda de nutrição, prestes a me formar, fazer uma afirmação dessas. Mas calma, fica por aqui que você vai entender onde eu quero chegar. Mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Andréia, sou bariátrica há 18 anos, tenho uma história com a obesidade de uma vida inteira. E ao longo dos percalços da vida com obesidade, eu resolvi transformar a minha dor em profissão. E hoje sou uma graduanda em nutrição, me formo em breve e decidi, né, colocar em prática esse projeto que mora no meu coração há muito tempo, que é a Confraria Bariátrica. Eu já tinha dado o start no projeto há alguns meses atrás, mas por conta do meu último período na faculdade, a vida ficou muito complicada e eu não consegui conciliar as coisas, o projeto, de forma mais consistente, né? Então, se você é novo por aqui, fica por aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem você conhece, né? Acredito que você seja bariátrico, mas se você não for, está pretendendo fazer, ou é amigo ou parente de alguém que já fez ou está pretendendo fazer a cirurgia, compartilha o vídeo também, porque você vai ajudar a fortalecer o canal, né? A distribuição, o algoritmo entender a distribuição do vídeo. Então não deixa de se inscrever e ajudar o canal. Enfim, voltando ao nosso assunto. O que aconteceu, né? Eu, nos últimos dias, eu fazendo umas buscas, né, fazendo umas pesquisas, as coisas na faculdade foram ficando mais leves, e aí eu fui voltando a interagir nos grupos de bariátricos, e chamei duas meninas que tinham feito umas postagens em específico lá no grupo, para conversar, né, trouxe elas do Facebook para o WhatsApp, e para conversar porque eu queria entender um pouco o contexto das afirmações que elas fizeram, não vem ao caso o que elas compartilharam. Mas eu fiquei bastante reflexiva sobre esse assunto. Ontem eu saí para correr e fiquei pensando nisso, e aí cheguei em casa, fiz umas anotações, fiz umas buscas aqui no Note, e aí eu tinha para essa semana, né, voltar com as postagens no canal, mas eu até resolvi pular o vídeo que eu tinha pensado para essa semana e resolvi trazer esse assunto. E por que eu resolvi trazer esse assunto? Não tem muito tempo, vamos botar aí menos de 2 anos, eu virei uma chave de que quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente tem aquele desejo, aquela falsa percepção de que a gente vai deitar naquela maca cirúrgica e vai levantar dali com os nossos problemas com a obesidade resolvidos, né? E aí, com o decorrer do tempo, a gente percebe que a gente precisa continuar cuidando da nossa saúde, que a gente precisa continuar cuidando da nossa alimentação, que a gente resolveu muitos problemas com a cirurgia, né? No caso das síndromes, das coisas que envolvem uma síndrome metabólica, né? Hipertensão, uma diabetes, a gente consegue resolver, reverter algumas dessas situações, mas por vezes acabam acontecendo outras. Então tem muita gente dentro do mundo da bariátrica com desafios reais de saúde em função da nossa cirurgia ser uma cirurgia desabsortiva, a gente compromete a forma de absorção dos nutrientes, a gente, se não fizer, né, um acompanhamento ali sistemático, né, um acompanhamento regradinho do desenvolvimento da cirurgia durante alguns anos, vão surgindo alguns outros desafios, e isso é inevitável, né?
Todo mundo passa por isso e a gente agrava essa passagem por essas questões devido ao fato da nossa cirurgia, a depender da técnica, mas ambas acabam trazendo esse desafio, que é a questão da desabsorção que a gente tem, né? Então, assim, depois, né, de um certo tempo, a gente entende que a gente precisa continuar comprometido com esse processo de controle do que come, questão de ter que praticar uma atividade física, enfim, todas aquelas coisas que envolvem as dietas por si só. Então, não é raro a gente encontrar no mundo da bariátrica, né, dos bariátricos, pessoas que estão sempre buscando uma forma milagrosa de manter o peso. Né, a gente vai caindo a ficha que não era só o ato de cortar um estômago, de fazer um processo ali cirúrgico dentro do estômago. Ajuda muito, ninguém está negando isso, né? Ajuda muito. Mas o que a gente precisa entender é que não é o ato cirúrgico, mas a forma como a gente vai lidar com essa nova vida que vem após a cirurgia, né? E aí devo ter uns 2 anos, né? Como eu estava falando, ou pouco mais, de que virou a chave. Tem mais, deve ter uns 3 anos mais ou menos. Que virou a chave de que a gente não tem que viver de dieta, né? A gente precisa adotar rotinas, sistemas na nossa relação com comida, que não é simples, né? Porque nós temos a doença obesidade, quem tem a doença obesidade tem dificuldade desse eixo regulador, né, com a questão do peso, com a questão da relação com a comida, e enfim, né, é uma série de fatores que envolvem isso. Então foi virando essa chave de que eu não tenho que ficar buscando a melhor dieta, eu não tenho que ficar controlando calorias, eu não tenho que ficar controlando, sabe, esses detalhezinhos que a vida chata que a gente tinha antes de fazer a bariátrica e que a gente se esforçava muito e tinha bem pouco resultado, ela não tem que continuar depois que a gente faz, né, a cirurgia. E aí essa chave foi virando e eu fui construindo uma rotina de vida onde eu hoje não preciso tanto me preocupar com isso. E aí eu consigo me manter o mais saudável possível, mas ainda assim tenho desafios em relação à minha parte bioquímica, né? Os exames, enfim, eu tenho esses desafios. Eu desenvolvi comorbidades após a cirurgia em relação ao intestino e por conta disso veio uma autoimune que é bem cruelzinha, né? Que é a artrite reumatoide, então assim, que acomete as articulações. Então qualquer vacilo que eu dou com a alimentação, ela fica ativa de novo. Então assim, e tem outros agentes externos que também colaboram com isso, né? Como estresse, como sono. Eu trabalho em hospital, então eu tiro plantão, meu sono às vezes fica comprometido. Aí tem o estresse do dia a dia, né, rotina por exemplo, agora na reta final da faculdade, com estágio, enfim, com trabalhos, com TCC, com essas coisas todas, e as coisas vão ficando desafiadoras, e isso não é uma particularidade da Andréia, isso é uma particularidade de todo mundo hoje, com esse mundo de tarefas, né, essa necessidade que a gente trouxe para a gente de ser multitarefas, elas vão colaborando para que essas questões aí apareçam de vez em quando. Então, virei essa chave, né, de que, tanto que é um jargão que eu uso muito, saúde como estilo de vida, até tem outros vídeos aqui no canal, depois você dá uma olhadinha lá. Eu defendo muito isso, saúde como estilo de vida. Então,
Assim, o que é viver de dieta? É ficar controlando caloria de comida, ficar controlando peso, ficar controlando os alimentos, né? Que você não posso isso, não posso aquilo, essas coisas todas. Enfim, isso é viver de dieta. Vai ter um evento e eu preciso emagrecer 3 quilos, aí fica naquela guerra de engorda 3, emagrece 2, né? Aí emagrece 4, engorda 2. Isso é viver de dieta. Agora, o que era um estilo de vida com saúde? Você tem uma rotina, você sabe os alimentos que você pode, que você não pode, os alimentos que te gatilham e não gatilham, e aí você vai conduzindo aquilo no dia a dia, né? E de vez em quando vão ter as exceções, é um aniversário que se tem, é um evento que se tem, ou é um momento da vida ali que nós mulheres, né, que temos as questões com TPM, que você fica desejando mais alimentos ultrapalatáveis, né? Então, assim, a gente precisa ter uma rotina, criar sistemas que afastem a gente ao máximo de errar. Vou dar um exemplo meu, que eu já citei em outros momentos. Eu hoje, né, há algum tempo já, eu levo uma vida onde opto pelos alimentos de baixo carboidrato, né? Então a minha vida gira em torno de uma low carb, de uma cetogênica, de uma cetocarnívora. Por quê? Porque a cetogênica e a cetocarnívora, elas são as dietas mais anti-inflamatórias que eu conseguia ali me manter melhor em relação às minhas questões inflamatórias. Então eu adotei esse estilo de vida para mim, né? E aí, eu seguindo isso, eu faço a minha rotina ali, no meu dia a dia, eu já sei que o meu de jejum é de tal forma, eu já sei mais ou menos os alimentos que eu como, eu sei a quantidade que eu como, eu não preciso ficar pesando comida, calculando comida, não preciso. Eu já boto aqueles alimentos em específicos, né, na minha rotina do dia a dia. Quando eu quero abrir uma exceção, aí eu vou pensar no que eu posso abrir exceção, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Vamos pegar o caso de um queijo, que faz parte da minha estratégia alimentar. Um queijo curado, né? Um queijo mais amarelo. E aí, eu, Andréia, não tenho maturidade para ter uma peça de queijo em casa. Por quê? Toda hora eu vou lá, eu tenho o vício do café, que eu estou num processo de retirar, né, de diminuir esse vício, de diminuir essa constância, esse exagero que eu faço em beber café. Então, ali aquele café, na hora do cafezinho, dá vontade de vou lá e tiro um pedacinho do queijo, e eu vou tirando um pedacinho do queijo, aí vou na hora do almoço e boto um queijo, e aí eu não tenho essa maturidade para lidar com uma peça de queijo. Salvo se eu comprar uma peça de queijo e eu já porcionar ela. E eu mandar a informação para o meu cérebro de que eu só posso consumir uma porção daquela por dia. E não posso todos os dias. Então hoje hoje a temperatura está um pouco mais amena aqui onde eu moro. E aí vamos supor que eu passei um café agora. Horário do lanche, passei um café, aí vou tirar uma lasca do queijo, uma porção do queijo. Só que eu já comi ontem, então eu tenho que ter o autocontrole de virar para essa porção do queijo e falar, hoje não, porque eu já comi uma ontem, entendeu? Por quê? Eu posso queijo, mas eu não posso queijo todos os dias. E eu não posso queijo todas as horas, porque ele é calórico, né? Então, assim, você compreender o que te gatilha, a forma como lidar com aquilo. Por exemplo, vão ter coisas que eu não posso de jeito nenhum, ainda que esteja dentro da minha estratégia. Por quê? Vai me disparar a compulsão.
entendeu? Então, eu preciso ir conduzindo isso, controlando isso da melhor forma possível. Então, quando eu faço, aí você pode estar se perguntando aí, pô, mas isso é um controle de dieta? É um controle de dieta. Só que ele é um controle de dieta disfarçado de estilo de vida. E aí, quando se tem um vício, né? E assim, quando a gente olha para a obesidade como doença, quando você tem um vício, né? Que é o vício da comida, a compulsão pela comida, a compulsão, às vezes não é uma compulsão por comida como um todo, mas é a compulsão por alimentos específicos, você precisa aprender a lidar com aquilo. Como um alcoólatra precisa fazer com o álcool, como um viciado em drogas precisa fazer com a droga que ele consome. Então, a gente precisa, como um viciado em pornografia, precisa fazer quando ele né, quando ele tem acesso ali a questões pornográficas. Ele precisa controlar aquela impulsividade dele, porque senão ele fica sem limites e aí ele deixa de ter vida social, né? Não é assim que funciona todo o processo de compulsão, assim como a da compra. Enfim, tem uma infinidade de coisas aí que desenvolve a compulsão, né? Que desenvolvem compulsão nas pessoas. Então, apesar de eu não estar fazendo dieta, apesar de ser um controle alimentar, né, que eu preciso fazer, é um estilo de vida. Então, se você abrir minha geladeira, na minha geladeira não tem açúcar, porque eu não consumo açúcar de forma nenhuma, não tem determinados carboidratos, não tem uma série de coisas que eu sei que na minha casa não pode ter, porque eu não tenho boa relação com esses alimentos, né? E aí, dentro das coisas que eu tenho uma boa relação, eu também preciso exercer o controle. Então, eu já sei que, eu tenho um chocolate na geladeira, mas chocolate eu só me permito, um chocolate amargo, né? Mas um chocolate eu só me permito nos finais de semana. Ok? Hoje é que dia? Quarta-feira. Então, quarta-feira não tem chocolate. É sexta-feira. Sexta-feira eu me permito tomar um vinho. Que dia é hoje? Quinta. Eu botei um vinho ali na geladeira. Não vou abrir. Porque o dia do vinho é na sexta-feira, né? O dia do vinho é no dia de comemorar uma data especial, entendeu? Então, assim, eu vou fazer um bolinho cetogênico. Que dia é hoje? Segunda-feira. Não, mas você disse que as segundas-feiras não ia fazer isso, entendeu? Então, assim, não é sobre dieta, é sobre estilo de vida, sobre rotina, sobre sistema. E isso todo mundo tem que ter para tudo na vida, não é só para dieta, né? A gente precisa ter sistemas que vão fazer nossas vidas ficarem funcionais e a gente ir desenvolvendo isso, né? Então, por isso que eu gosto, eu defendo a ideia, e quem eu tenho a oportunidade de ajudar e conversar, a primeira coisa que precisa fazer é estabelecer isso para si, sabe? Que tipo de alimentação eu vou levar? Lógico, conduzido por um profissional, né? Conduzido ali pelo seu médico, pela sua nutricionista e tudo mais. Que tipo de alimentação eu vou levar? Isso tem que ser inegociável, sabe? E se uma coisa, aí tem gente que pontua também assim, mas aí as outras pessoas que moram na casa não seguem o mesmo estilo de vida. Vamos tentar normalizar, criar um contexto saudável para casa. Por exemplo, já ouvi uma vez uma menina também bariátrica falando que ela tinha tido compulsão por pão de queijo, porque ela foi fazer pãozinho de queijo para o filho. E aí, eu pergunto para você assim, se você não sabe lidar com isso, o seu filho também está sofrendo com questões de obesidade, já, né? Criança ainda ali com 6, 7 anos de idade. Por que você tem pão de queijo em casa? Deixa o pão de queijo para um dia
especial, você foi no shopping, né? Eu não sei se em todos os estados tá assim, mas aqui no Rio a gente tem muitas coisas da vida acontecendo dentro do shopping. Então, às vezes é um médico, um outro profissional que não seja só a relação consumo, né? A loja que vende roupa e tal, não. Mas existe algum serviço, uma lotérica, por exemplo, né? Um banco dentro dos shoppings. Aí você foi no shopping, resolveu alguma coisa, aí senta com seu filho, toma o seu café, seu mate com um pão de queijo, curte ali aquele momento excepcional, né? Mas na rotina do dia a dia, aquilo não deveria estar na casa, entendeu? Se a gente começar a estabelecer uma melhor relação com o alimento, entender que o alimento ele é para nutrir a gente, tirar essa função social que o alimento exerce sobre a gente enquanto sociedade, né? Porque a gente está nesse momento em época de Copa do Mundo, então tem as confraternizações de dias de jogos, né, do nosso país e tudo mais. E aí você pensar, pô, mas de noite vai ter o jogo e vai ter o churrasco, então deixa eu dar uma segurada aqui durante o dia, não é fazer jejum, é comer saudável, diminuir um pouco, sabe, assim, entender que o alimento ele tem que ser para nutrir e não ser essa questão limitante, sufocante, sabe, que o alimento faz com a gente. Eu acho que a gente, nós obesos, né, que temos a doença obesidade, a gente dá um papel, dá um protagonismo para a comida que ela não precisa ter, sabe? E não é só um protagonismo, a comida ela tem que ter protagonismo enquanto nutrição, enquanto me aportar dos nutrientes que eu preciso para o meu corpo ser funcional, né? E não ser essa coisa massacrante que as pessoas fazem, que a indústria hoje, né, tem trazido para dentro dos nossos contextos, com alimentos ultrapalatáveis. E aí, quando não são os ultrapalatáveis trash, né, as comidas lixo, são as comidas disfarçadas do bem, os ultraprocessados disfarçados do bem, as barras de proteína, os suplementos XYZ que trouxeram para o nosso contexto e que, num contexto de exceção, um suporte ali de suprimir ali uma carência ali, né, sei lá, nós bariátricos, às vezes muitas pessoas têm dificuldade de bater a meta proteica, aí vai lançar a mão do recurso de um whey protein. Aí beleza, né, dentro da sua estratégia, eu tenho algumas restrições em relação ao whey protein, mas não vem ao caso agora, fica para uma conversa de um outro momento. Então, assim, esse bate-papo de hoje, né, ele tem o cunho, assim, de levar a gente à reflexão, porque, assim, não é pode parecer bobagem, pode parecer natural, né, isso que eu estou conversando com você, mas não é não, porque, olha, eu tenho 18 anos, eu sou uma pessoa que desde sempre da cirurgia, sempre procurei me manter saudável e tudo mais. Já errei muito ao longo dessa trajetória e essa conscientização, ela só veio há pouco mais de 2 anos atrás, uns 3 anos talvez, entendeu? Só aí eu fui começar a olhar para o me alimentar como me nutrir, entendeu? E aí o alimento ele deixou de ser punitivo, entender que determinados alimentos não me fazem bem e ponto. Determinados alimentos até são saudáveis, mas para mim não dá certo, entendeu? Então, é essa relação que a gente precisa ter com a comida. E é isso que eu gostaria que cada bariátrico entendesse. Por quê? Se cada bariátrico conseguisse internalizar isso, a gente não ia ter uma estatística tão alta de pessoas com reganho de peso, pessoas com estatísticas altíssimas de
de desenvolvimento de uma série de outras comorbidades em decorrência da cirurgia. A gente não ia ter pessoas extremamente infelizes porque não conseguiram atingir o resultado que esperavam. E pessoas hoje precisando lançar a mão de uma segunda cirurgia, de fazendo uso dessas canetas que eu não apoio, mas também não condeno. Elas são importantes, elas têm um papel importante em determinadas situações, mas a realidade é só uma. Se a gente não mexer na base, se a gente não se cuidar, se a gente não buscar, acima de qualquer coisa, ter uma melhor relação com a comida, entender o que fragiliza a gente, entender o que não pode no nosso contexto, a gente não vai vencer essa batalha contra a obesidade. É essa mensagem que eu quero deixar. Fica por aqui. Mais uma vez eu peço para que curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que merece essa conversa. Como eu disse, né, inicialmente, já falei em outros vídeos, a confraria é um sonho que eu tenho de ter a nossa comunidade de bariátricos unida, compartilhando, fazendo encontros, sabe? Para a gente se entender como par e de repente passar por algum desafio dentro da nossa história com a obesidade, da nossa história com a cirurgia, e falar, poxa, mas eu já ouvi aquela moça falar lá atrás, aquele rapaz compartilhar em determinado momento, e talvez o caminho que eu deva percorrer seja por aqui, procurar tal tipo de profissional. Esse é o meu maior sonho com a confraria. Então, se você é bariátrico, se você está pensando em fazer, fica por aqui para a gente continuar com essa conversa em outros momentos, tá bom?